coisas que só dá pra contar no YouTube, pois temos essa tela na horizontal, temos esse tempo alargado, sabe? Que você pode lavar uma louça, que você pode fazer uma refeição ouvindo esse caos. Cara, então, eu já percebi que às vezes eu gosto de pensar a nível simbólico, né? E arquetípico. Eu não jogo tarô, eu jogo assim, pra mim, mas muito raramente também. Eu confesso que eu vou naquelas cartinhas online, sabe? E às vezes eu faço ali sai aí só me dá uma dica. Mas é uma relação muito vagabunda a que eu tenho com o tarô. Assim, completamente descompromissada. Uma relação muito livre. E o que acontece comigo é que primeiro eu vivo e depois eu identifico as cartas, né? Geralmente as pessoas fazem o contrário, tipo, me fala aí pelas cartas o que vai acontecer, o que tá acontecendo, né? E eu fico vivendo e tentando identificar. E aí eu acho que o que aconteceu comigo esse final de semana foi uma mistura de o mago, que o mago é essa pessoa maravilhosa, que ele tem essa mesa com vários instrumentos que ele manipula, né? E essa conexão dele, né? Com o divino que tá pra cima e a terra. Porque o mago, ele faz isso, né? Ele faz as coisas se manifestarem. E tem esse maravilhoso símbolo aqui do infinito. E acho que foi uma mistura de mago com louco. Que o louco, cara, ele é essa pessoa com a trouxinha dele ali, andando, né, pela vida de uma forma assim, quase caindo num abismo, né? O cachorrinho dele aqui que impede ele de cair no abismo. Mas eu acho que eu vivi uma mistura desses dois. Eu amei essa mistura. Porque eu acho que eu fiz uma magia. Assim, de magia não tem nada, né? Porque causas e condições. Causas e condições, né? Eu, como boa budista, acredito na coisa ali empírica. Criou certa condição que vai gerar a causa para um determinado resultado. E o mago é justamente isso. Essa mesinha aqui dele é ele manipulando os elementos. Então, magia é sobre fazer uma boa alquimia com o que você tem, né? Mas foi um pouco de louco. Porque eu não estava no controle disso, sabe? Fui me surpreendendo, tava ali fazendo as paradas, mas assim, uma vibe muito despretensiosa. Porque se tem uma coisa que o louco é despretensioso, né, minha gente? Então, não é fácil contar uma história, né? Eu acho muito difícil contar as coisas. Mas vamos lá. Eu tava ali na minha sexta-feira, eu até fiz uns vídeos no Stories que eu tava muito reclamante. E eu percebi que eu tava nessa vibe reclamante. E a primeira coisa que eu resolvi fazer sobre isso foi colocar meu corpo em farra. Eu decidi ali na sexta-feira, eu vou fazer alguma coisa nesse final de semana que seja dançante, né? Que tenha música, que tenha explosão de canções. E aí eu decidi isso. Aí tinha esse negócio de noite. Mas decidi que ia passar o dia estudando. Mas aí pensei, porra, você quer colocar o seu corpo em farra, você precisa de sair desse semblante workaholic e você vai passar o sábado estudando. Eu ia pra uma biblioteca. Aí eu falei, não, então eu não vou pra uma biblioteca, eu vou estudar na praia. Porque a praia é possível, tipo assim, Chorão, quando criou o mantra, meu escritório é na praia e eu não sou da tua laia não, cara, Chorão tava muito inspirado. Eu acho que assim, mais do que inspirado, ele criou assim uma lei hermética. Meu escritório na praia é uma lei hermética. Ou então, segui como boa discípula de Chorão, segui esse ensinamento. Fui pra praia ler meu livro, que não era um livro muito fácil, tá? Não era um livro de literatura. Era um livro técnico, cara.
que inclusive alcancei a metade dele, só nessa sentada aí da praia. É um livro sobre clínica diferencial das psicoses, que embora seja do Contardo, que é um psicanalista que escreve numa linguagem muito acessível, não é um assunto muito... É um assunto que você tem que voltar, você tem que pesquisar em outros lugares, o que ele tá falando. Enfim. Exige uma certa disciplina e concentração para você, né, absorver o que é essa clínica diferencial das psicoses. Aqui, gente, a carinha do Contardo. Falecido Contardo. Italiano. Tá. E aí fui. Cheguei na praia. Muito engraçado. O dono da barraca queria me fazer por um preço assim exorbitante. Tipo, e aí quando eu fui negociar com ele o preço, ele muito carioca. Pô, mas qual é, né? Tu resolve vir pra praia. Ó, olha o dia que. E aí é um jeito muito interessante de ser carioca. Aí. Porque o aí serve pra introduzir qualquer coisa. Aí, tá afim de ir ao cinema? Aí, tu resolve vir pra praia no dia que tá fazendo sol, em dezembro, e tu quer que eu faça um preço de semana pra tu? Eu falei, quero, porque, né, não tô podendo pagar um rim pra ficar aqui na areia lendo meu livro. E aí ele topou lá, teve esse momento de barganha, né, que é um momento, assim, de que você vai fincar o seu território na praia. Fomos bem sucedidos, conseguimos barganhar e fixar. Fomos bem sucedidos ali, conseguimos fixar, eu e a egrégora imaginária que me acompanha, né, porque não sei porque que eu tô falando no plural. Enfim, consegui colocar ali meu guarda-sol na praia, instalado. É um grande momento, né, esse momento que você se instala. Você se instala, aí você tem aquela dimensão do mar na sua frente, né? Você se sente a pessoa mais feliz do mundo de poder estar ali. Porque é uma coisa deslumbrante o mar, né? O mar é assim, com um céu azul, com aquelas montanhas. É um momento de felicidade. E aí, concomitantemente a mim, chegou um homem hétero, que ficou ali na minha frente, ali do ladinho, assim, né? Meu vizinho de guarda-sol. E aí, beleza, né? Começou a se estabelecer uma relação de colaboração, né? Ele pediu pra eu olhar as coisas dele enquanto ele ia na água, eu beleza. Mas quando ele voltou da água, ele perguntou o que eu tava lendo. E aí eu achei que ia ser assim uma conversa de sei lá, 2 minutos no máximo, né? Que eu ia falar pra ele o que eu tava lendo. Mas não. A conversa foi se estendendo. E eu, como boa budista, fui percebendo o meu sofrimento, né? Porque tem um sofrimento pelo qual todos nós seres humanos passamos o tempo todo, que é da aversão. Que é uma situação no qual você se encontra que você não gostaria de estar nela. Um outro sofrimento que é o oposto desse é o do apego, que você tá sofrendo porque você queria muito estar na situação e você não tá. Então, no sofrimento do apego, você quer muito a coisa e não tem, e no sofrimento da aversão você não quer e você tá tendo justamente o que você não quer. Tem uma terceira coisa que é a indiferença, que é ainda mais difícil de perceber, que não é nem apego nem aversão. Mas então eu percebi que claramente eu estava sofrendo na categoria da tipo, não queria estar nessa situação, pois queria estar lendo meu livro. Só que assim, gente, pra mim é muito fácil ser uma pessoa antipática. Muito. Pra mim é muito fácil dizer não, sabe? Eu tenho milhares de recursos muito simples que é sobre... Eu podia só falar, tá, massa, vou continuar aqui minha leitura.
né? Podia, esse é o mais básico, né? Mas eu podia, sabe, podia ter traçado um risco na areia e ter falado, meu território daqui pra cá não ultrapasse seu território do risco pra lá, né? Podia ter feito uma grande linha, um grande tratado de Tordesilhas ali, mas entendi que não era sobre isso. Afinal, eu podia ter ido pra uma biblioteca, né? Eu podia ter ido pra uma biblioteca. Eu não fui, eu fui pra praia. Então, eu entendi que tinha algo ali pra eu aprender com aquela situação que envolvia uma certa negociação com aquele sujeito. Pois bem. Quando eu entendi isso, eu entrei, né? Entrei na missão. E a partir daí, várias coisas interessantes acontecem. E aí eu vou trazer aqui alguns fragmentos dessas coisas. Teve uma hora que ele foi me perguntar, né, assim, tipo, o que eu gostava de fazer e tal. E aí nessa conversa do que eu gostava de fazer, em determinado momento eu falei, mas o Rio de Janeiro é esse lugar muito interessante, em que a coletividade acontece de forma muito espontânea, né? Você tá na praia, você tá falando com as pessoas, você tá andando na rua, aparece uma feira, uma roda de choro. E aí nisso ele comentou, é verdade, é difícil ficar sozinho no Rio de Janeiro, às vezes você só quer estar na sua praia lendo o seu livro e tem um carioca chato querendo conversar com você. Aí eu comecei a rir e falei, exatamente. No que eu comecei a rir e falei, exatamente, criou-se uma grande janela para eu voltar a ler meu livro. Voltei a ler meu livro. Fiquei um bom tempo lendo meu livro. E ele ali me rondando. E eu acho que de vez em quando ele falava umas coisas, só que eu não pegava, porque eu tava com fone. Eu realmente não tava escutando o que ele falava, mas eu acho que ele tava tentando se comunicar comigo. E eu não ancorava, né, no que ele tava tentando ali falar, porque de fato eu não tava ouvindo. E eu tava realmente muito concentrada no livro, mas, né, aquela atenção ali de quem tá na praia. E aí chegou uma hora, cara, que ele percebeu que não ia dar pra ficar jogando coisas, que eu não ia pegar no ar o que ele tava falando, e ele se agachou, cara. Ele literalmente se inclinou, sabe? Se inclinou, assim. E aquilo foi um pouco comovente pra mim, né? Porque o corpo, né? O corpo que se inclina, né? Ele teve essa coragem de se inclinar, assim. E aí eu fiquei comovida com aquilo, sabe? Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você tá muito frustrado, né? Você tá muito frustrado, né? Aí ele, frustrado com o quê? Aí eu, cara, eu acho que você tá muito frustrado porque você tá querendo muito a minha atenção e eu não tô te dando. Aí ele, não, eu não tô frustrado, não. Aí eu, não. Ele, não. Aí eu, então pode ser que eu esteja frustrada, projetando minha frustração em você. Aí ele, você tá frustrada? Eu tô. Eu assumo que eu tô frustrada. Se você não assume a sua frustração, eu irei assumir a minha. Eu tô frustrada, porque eu tô tentando ler esse livro, mas você me interrompe. E isso tá me gerando uma certa frustração. Aí ele ficou assim, parado, pensando. Não pediu desculpas, mas, né, se retraiu e tal. E aí eu voltei a ler meu livro. E aí ele voltou. Aí ele voltou e falou assim, eu tô atraído por você. Você tem alguma coisa que eu não sei o que é, que me gera atração. Aí eu fiquei um pouco assim, me senti um pouco humilhada nesse não sei o que é, sabe? Isso me gerou uma provocação, assim. Porque, cara, como assim você não sabe o que é? É óbvio que você tá atraído por mim.
Tipo, como que você não sabe por que você tá atraído, né? Aí eu peguei e falei assim, é óbvio que você tá atraído por mim. Aí ele, você sabe por que eu tô atraído por você? Aí eu, sei, tem vários motivos pra você estar atraído por mim. Eu posso te falar pelo menos um. Aí ele, pelo que eu tô atraído por você? Primeiro, você tá atraído por mim porque, cara, eu tô sendo um exemplo aqui magnânimo de concentração. Porque eu realmente estou conseguindo ler meu livro, apesar de tudo. Aí ele pegou e falou assim, é verdade, a sua concentração me atrai. Aí eu disse. E aí tá. E aí voltei a ler meu livro. E ele ficou com isso. Aí eu tô lá lendo meu livro. Aí daqui a pouco ele volta. É verdade. Eu tô frustrado sim. Ele começou a falar que ele tava frustrado. Ele confessou que ele tava frustrado. Ele admitiu que ele tava frustrado. Aí eu sei. Eu sei que você tá frustrado. Porque é isso, né? Ser adulto é sustentar a castração. E você tá se sentindo castrado de alguma maneira, porque você quer a minha atenção, eu não tô te dando. E você também tá me castrando de alguma maneira, porque eu tô querendo ler e você não tá deixando. Então a gente tá o tempo todo aqui negociando isso, né? E aí ele ficou assim, pensando sobre aquilo, sabe? E aí ele pegou e sentou assim do meu lado na areia. Eu na cadeira e ele abandonou lá a barraca dele. O guarda-sol dele sentou do meu lado. Aí, no que ele sentou do meu lado, ele virou e falou alguma coisa. Eu não tava escutando muito bem ele, porque eu tava realmente pensando. Porque, assim, ele tava me dando muito material de aprendizado. Porque o comportamento dele tava sendo extremamente ilustrativo para as paradas que eu tava lendo. Principalmente mais sobre a neurose, né, do que sobre a psicose, mas a neurose fazendo essa contra-cena do que é a psicose, né, porque em determinado momento, a gente trocando, ele falou que eu tava obsessiva com papo de frustração. E aí, quando ele falou obsessivo, aí eu falei, cara, obsessão já é uma estrutura mais neurótica. Aí eu perguntei, por que um psicótico não se torna obsessivo? Eu fiz essa pergunta. E eu falei, caracas, isso é uma boa pergunta, hein? Tipo, tudo que ele falava comigo, eu transformava em material de estudo. E aí eu fiquei, cara, é lógico, uma pessoa obsessiva, o psicótico ele nunca vai ser obsessivo porque ele não tem a lei incorporada nele. Uma pessoa só pode se tornar obsessiva quando ela tem uma lei incorporada. E aí, cara, eu ali conversando, pensando nisso, aí ele sentou do meu lado e aí ele parou e falou assim, nossa, mas é porque eu acho que eu queria muito te dar um beijo. Não, ele não falou acho, ele falou, eu queria muito te dar um beijo. Aí eu falei, cara, não vai rolar. Aí ele se retraiu assim um pouco, falou, mas agora eu tô me sentindo muito mal, porque eu não tô sabendo o que fazer com essa atração. Aí eu falei assim, cara, você não falou que você gosta... Porque antes ele tentou me desqualificar falando que não entendia que eu tava lendo na praia, porque ele achava que a praia era um lugar para as pessoas aproveitarem a natureza. E tentou desqualificar o que eu tava fazendo, porque ele queria minha atenção, né? E aí, quando ele falou isso, que achava que tinha que ir embora agora, que tinha falado que queria me dar um beijo e não ia rolar, aí eu falei assim, não, tipo, você pode continuar aqui do meu lado apreciando a natureza. Você não falou que gosta da natureza? Eu sou parte da natureza também e eu tô lendo e você tá apreciando a natureza e a gente pode compartilhar esse espaço contemplando a natureza. Você não falou que gosta de contemplar a natureza? Contemple a natureza da sua atração. Pegue a energia da sua atração e dissolva ela no seu corpo. Relaxe. Da mesma forma que você está fazendo com que o mar gere em você. Eu só sou mais uma das coisas que gera algo em você. Você pode relaxar isso, essa atração do seu corpo. Cara, ele não estava esperando por isso, sabe? Ele não estava esperando por isso.
E aí eu quis dar uma... Assim, ele tava já, né, meio... muito surpreendido com tudo. E eu também, gente. E eu também. Porque eu nunca tinha passado por um flerte assim. E aí eu peguei e falei pra ele, nossa, muito incrível, né, isso que tá acontecendo entre a gente. Eu nunca tinha vivido um flerte assim. Muito interessante. Tipo, eu realmente saí da praia com essa experiência significativa. E aí eu fiquei pensando, né, olha que coisa, eu pensei assim, nossa, eu acho que o universo irá me recompensar pela essa paciência que eu tive de lidar com essa situação, sabe? Mas pensei nisso e beleza, né? Depois fui lá pro meu negócio dançante. Foi legal até. O ponto alto foi, cara, ver uma bateria de escola de samba ao vivo, assim, na minha frente. Eu nunca tinha visto aquilo. E foi muito emocionante ver. Tinha uma parte, né, da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel tocando junto com o bloco da roda de Rita Lee. E eles fizeram lá uma versão de Lança Perfume junto com a bateria da Mocidade Independente. E, cara, o som da bateria, assim, sabe? Invadindo todos os poros. Cara, se você não sabe sambar, você aprende. Entendeu? Foi emocionante. Mas aí tá, voltei pra casa. Dormi. E aí, cara, no dia seguinte... Então, eu tenho que falar do dia seguinte. O dia seguinte... revela muita coisa. Teve uma repercussão eu ter tido paciência. Eu não tinha contado isso. Mas no dia que eu tava reclamante, na sexta-feira, além daquelas coisas que tinham acontecido, que eu tava reclamando, um contatinho meu tinha mandado uma mensagem. Cara, eu tô sendo má de chamar ele de contatinho. Mas, cara, é muito tóxica a nossa relação, sabe? Muito tóxica. E eu nunca acho que a toxicidade é unilateral, né? Nem é possível. A pessoa tóxica, ela é tóxica porque você gosta dela. Porque você não consegue sair daquela situação, né? Porque senão era só você bloquear, era só você não responder a pessoa e tava tudo bem. Cara, a coisa se torna tóxica justamente porque você não consegue sair da coisa, né? E aí eles mandaram uma mensagem falando que ele tinha sonhado comigo e tal. Uma mensagem bem vagabunda, né? E aí eu só, tipo, mandei uma carinha assim, um emoticon de um sorrisinho assim. Eu nem perguntei do sonho nem nada. Na real, quando eu vi essa mensagem do sonho, eu bloqueei ele. Mas aí na mesma hora eu desbloqueei. Porque eu achei injusto. Porque a nossa última tentativa de sair da toxicidade foi justamente eu falando pra ele não me bloquear. E aí eu bloquear agora, achei que tinha sido meio infantil da minha parte. Aí eu desbloqueei imediatamente. Mas aí, tipo, isso foi na sexta e eu tava muito mal-humorada e tal. E aí no domingo, eu resolvi perguntar do sonho. E aí? Como é que foi esse seu sonho aí? Fiquei curiosa. E era fofinho o sonho dele. E aí eu falei... Aí tinha a ver com praia o sonho dele. Aí eu falei... Cara, se você quiser, a gente pode dar uma volta na praia. No final da tarde. E aí ele veio. E a gente deu uma volta na praia. No final da tarde. E eu me vi na mesma situação de sábado, só que exatamente na polaridade oposta.
na polaridade do apego e do desejo, da atração. E não da repulsão, né? De tipo, ai, que saco essa pessoa e eu tô tendo que ter paciência. Não, era justamente, nossa, que bom essa pessoa, né? E tudo que eu queria era estar com essa pessoa aqui nesse final de tarde. Então foi tipo uma situação de tudo que eu menos queria pra no dia seguinte uma situação de tudo que eu mais queria. Cara, muito mago, sabe? Muito mago. Aí tá, né? Em um determinado momento eu não tive coragem o suficiente pra falar pra ele ficar. E ele foi embora. E aí eu me vi sofrendo dessa vez por apego. Eu tava sofrendo não porque tinha algo que estava me sendo ofertado e eu não queria. Eu me vi sofrendo porque tinha algo que eu queria muito e não estava me sendo ofertado. Gente, então, eu tô no processo de editar esse vídeo já tem uma semana. Mas o que acontece? Quando eu falo ali no final que eu sofri com apego, porque no caso eu queria ter estendido o meu encontro com a pessoa que me gerava vontade de ficar perto e eu não estendi, porque eu não tive coragem. Esse eu não tive coragem não é bem assim. Não é que eu não tive coragem. É que de uma forma um pouco menos consciente, talvez totalmente inconsciente, na verdade. E aí o medo, ele é bom, né? Esse lugar, assim, do medo que te protege do perigo. Porque eu falo assim, a falta de coragem, né? O medo apareceu na falta de coragem. Eu não tive coragem de estender o encontro ali com o meu contatinho na praia. A princípio, eu não estendo porque eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso, eu não podia estender. E eu podia, né, só cancelar o meu compromisso, eu podia faltar o meu compromisso, né? Mas eu seguro a minha onda, eu seguro a onda do meu apego e não vou. E não estendo. E mantenho o meu compromisso. Mas eu sofro. E eu acho que eu sofri justamente porque eu não entendi que eu tava fazendo sim um exercício de segurar. De segurar a onda do meu apego. E da minha atração. Porque no sábado, quando eu tô diante da minha aversão, por mais que o meu desejo fosse de traçar uma risca, uma linha na areia, de tratar de Tordesilhas e falar, meu filho, não passe desse espaço aqui, fique longe do meu guarda-sol, eu topo fazer o exercício de sair da minha aversão. Mas no apego, eu não... Eu entro. Eu entro no meu no gostosinho ali de que é quando você tá perto de algo que você quer. E eu não saquei a missão do apego. De tipo, cara, eu tenho um compromisso, eu tô realmente escolhendo não dar continuidade a esse encontro a partir de agora, porque tenho compromissos a zelar. Eu coloco que foi falta de coragem. E aí eu acho que vem o sofrimento. Porque aí eu saio do exercício da parada, entendeu? Que no dia anterior da versão eu fiz direitinho. Mas eu só fui me dar conta disso uma semana depois. E aí eu acho que aparece um outro arcano, cara, que é o enforcado. Eu vou ler aqui ele. Assim, esse livro é muito interessante. Não tem autor. Ele é um autor anônimo. É um livro velho. Foi João Paulo que me indicou.
temos essa relação de trocas de assuntos místicos, eu e João. Mas aí, então, aí eu fui ver esse arcano, né? E ele é muito interessante, porque ele vai falar sobre um centro de gravitação. Que a ideia de sair de um... Porque ele tá pendurado, né? Ele tá lidando com essa questão da gravidade. E aí o livro vai falar que a ideia de sair de um centro de gravitação para um outro centro de gravitação pode estar associado à ideia de queda. Então, assim, tanto na aversão quanto no apego, tem uma coisa, assim, de você sair de algo que tá te puxando para uma determinada direção. Tem uma suspensão. E aí ele vai falar que a queda, ela pode ser entendida como um fenômeno de passagem de um campo gravitacional para um outro. E quando você tem essa possibilidade de passagem, isso vai revelar de alguma maneira o domínio da liberdade. Mas o domínio da liberdade que vai ser marcado pela escolha. E de alguma maneira por uma certa obediência ao que você escolhe, né? Porque também vai trazer um exercício de discernimento dos fenômenos da natureza, em que você pode notar a escolha dos remédios. Tipo, tá acontecendo isso, o que eu vou escolher enquanto remédio para lidar com isso? Aí ele vai falar de umas citações do apóstolo Paulo, que fala assim: a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Elas se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Essas aspirações contrárias são tendências pelas quais os dois campos de gravitação se manifestam. E aí ele vai falando que esse é o tema do 10º arcano do tarô, porque o pendurado ou o enforcado representa o homem de cabeça para baixo, representa o estado da pessoa cuja vida, a gravitação do alto, foi substituída pela de baixo. A atração do alto é tão real como a de baixo. Ele é ao mesmo tempo um benefício e um martírio. Tipo assim, ao mesmo tempo que você tá se beneficiando, você também tá passando por um martírio. Cara, eu vou falar com esse bicho chato aqui, por mais que eu não queira. Ou vou ter que interromper o meu encontro com essa pessoa super legal, por mais que eu não queira. Tipo, é um martírio e um benefício ao mesmo tempo. Aí ele vai falar dos padres do deserto, né? Que eles tinham o apelo... Gente, é um livro místico, assim. Então, ele vai por esses caminhos. E eu gosto. Eu tenho a minha vibe mística. Eu gosto de ler essas coisas. Aí ele vai falar dos padres do deserto, que ele sentiu o apelo irresistível do alto para a solidão e eles se consagravam à vida espiritual. E aí tem um verso de um santo, que eles chamam de Santo Antão. Os versos desse santo, é um verso que vai falar assim: como os peixes que ficam na terra seca morrem, também os monges que demoram fora da cela ou passam o tempo com pessoas do mundo se relaxam na tensão da solidão. Ai, tá muito mal traduzido. Como os peixes que ficam na terra morrem, também os monges que demoram fora da cela ou passam tempo com pessoas do mundo se relaxam na tensão da solidão. Devemos, portanto, como os peixes do mar, voltar à cela, para não esquecermos, demorando fora, a vigilância interior. Então, assim, essa tensão da solidão é muito interessante, né? Porque é justamente o tema do enforcado. Ele tá topando essa tensão da solidão. Mas ele vai falar que a atração do céu, ela é tão real que pode apoderar-se não só da alma, mas também do corpo físico. Então, o corpo é arrebatado e não toca mais a terra. O enforcado, o pendurado, ele tá suspenso, né?
Então, tem a ver com esse estado de viver sobre a lei da gravitação celeste, de ficar suspenso, de ficar de cabeça para baixo. E aí, ele vai trazer vários trechos sobre coisas ditas por Santa Teresa, né? Que é aquela santa do êxtase e tal. E aí, ela fala uma coisa muito bonita, assim. Parece que a alma está em estado tal que não lhe vem nenhuma consolação do céu. Esse estado de estar pendurado, né? Não vem nenhuma consolação do céu, onde ela não mora ainda. Pendurado. Ele não tá no céu, nem na terra. Onde ela não está mais, né? Tipo assim, não tá no céu, não mora no céu ainda, mas também não tá na terra, onde não mora mais. Onde ela não está mais e de onde ela não quer receber nenhuma consolação. Tipo assim, não vai trazer nenhum benefício ceder, né, a essa tensão da solidão. Então, essa alma está, por assim dizer, crucificada entre o céu e a terra. E em seu sofrimento não recebe socorro de nenhum lado e nem do outro. Ela está suspensa entre o céu e a terra numa solidão completa. Na solidão de estar sozinho no mundo. Mas a solidão completa ou de estar fora do mundo, ela é tanto do mundo celeste quanto do terrestre. E aí depois eles vão desenvolver ele, né, esse autor anônimo. Gente, ele é anônimo mesmo, ele não fala quem ele é. Hermetistas. Ele vai falar, né, sobre essa questão da fé, que o pendurado ele também ele é sobretudo um arcano da fé, porque ele se sacrifica em nome de algo maior. E ele vai falar que nesse caso a cabeça segue os pés. Então a ideia da fé enquanto a certeza que se apodera em primeiro lugar da vontade. E aí essa certeza que se apodera da vontade se estende para o sentimento e pro pensamento. Quando a cabeça segue seus pés estão para cima, no sentido de direção do céu. Os pés que ficam na direção do céu. E então sua cabeça obedece. Mas esse autor desconhecido, ele vai terminar esse capítulo do pendurado falando que na verdade ele é o grande humano, né? Porque o humano é literalmente esse ser que tá entre o céu e a terra. Bom, mas enfim, eu acho que a descoberta de que na verdade a síntese talvez ali do mago e do louco, nessa minha experiência, ela tá no pendurado enquanto arcano. E eu achei interessante também ver essa síntese do louco e do mago no pendurado, né? Porque o louco, ele tá ali muito inconsciente do que ele tá fazendo, né? E o mago, ele tá literalmente manuseando instrumentos em busca de um determinado resultado. Então, essa mistura de mago com o louco, eu acho que fez muito sentido cair no pendurado. Porque você tem que ter um quê de louco para você se sacrificar, para você ceder a essa fé que não tá ali exposta visivelmente, que não é uma experiência do campo da materialidade. Você tem que ter alguma coisa de louco, né, pra se permitir essa experiência. Mas ao mesmo tempo, ela é uma experiência que gera determinados resultados, assim, você se pendurar, né? Se pendurar, no caso, foi um método para sair, tanto da aversão quanto do apego, ainda que eu só tenha entendido a saída do apego muito depois, assim, né? No primeiro momento eu acho que só que eu não tava tendo coragem.
de prolongar aquele encontro. Quando, na verdade, tinha, sim, essa falta de coragem era um compromisso com uma outra coisa, com uma coisa maior, que eu preferi dar prioridade. E dar prioridade implicava, de alguma maneira, em um certo martírio daquilo que eu tava achando bom, né? Então, mas eu acho que o mais interessante desse arcano do pendurado é essa inspiração num exercício de fé que é uma obediência. Porque geralmente a gente vive a obediência de uma forma muito opressora, né? Pelo menos pra mim, obediência nunca foi uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente vive dentro de um contexto cultural em que a obediência sempre parece uma coisa meio opressora, né? E conseguir enxergar a obediência dentro desse exercício de discernimento, em primeiro lugar, porque você não vai obedecer a qualquer coisa, você vai obedecer aquilo que o seu discernimento tá elegendo, né? Que o seu centro gravitacional, as possibilidades do seu centro gravitacional tá te oferecendo, e que você vai abaixar a cabeça para qual desses centros gravitacionais que estão te puxando. Então, a fé, enquanto exercício de obediência, eu achei muito interessante. É uma obediência a algo que você está elegendo dentro do seu discernimento e que você não sabe muito bem qual que vai ser o resultado ainda. Porque não é óbvio, tipo assim, eu vou escutar essa pessoa chata aqui. Cara, tem um propósito de fazer isso, mas o que vai vir disso? Eu não sei, eu só sei que eu estou obedecendo a algo maior, que tá me falando, pô, faz aí o exercício de sair da sua aversão. E aí depois, caramba, tem uma pessoa super legal aqui que eu gostaria de estar com ela mais tempo. E aí, ao invés disso, eu não prolongo o encontro. Eu corto, saio do meu apego, ainda que eu, em um primeiro momento, eu acho que é uma falta de coragem. Depois eu entendo que, cara, foi uma boa falta de coragem, né? Eu interrompo aquilo, mas não é óbvio também, porque o mais óbvio é que legal ficar nesse encontro. O mais óbvio é que legal. Então a fé, também acho interessante esse exercício da fé nesse lugar de você caminhar para algo que você não sabe muito bem onde vai dar, mas você está escolhendo por confiança na prática no caso agora de desapego, né? Eu acho que eu tô fazendo as pazes com essa questão da obediência. Porque a minha rebeldia, ela não me ajuda, cara. Muitas vezes ela ajuda, ela é ótima, mas nesse momento eu tenho que fazer umas coisas e eu fico muito assim, querendo a confirmação, sabe? De que vai dar certo. E viver essa tensão, essa solidão de não ser consolada, sabe? De não saber se vai dar certo, se não vai. É uma obediência, mas é uma obediência marcada por uma escolha em algo que eu realmente tenho fé, assim. E esse exercício de sustentar essa tensão dessa solidão, sem ter consolação de lugar nenhum, é interessante. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This guy